Olá, boa noite. Minas Gerais continua batendo recordes de mortes e de infectados pelo coronavírus. E já ultrapassamos o número de 1 milhão de contágios. As crianças que estavam no grupo com menor número de casos da doença passaram a preocupar os médicos desde que as novas cepas começaram a circular no Brasil. No programa de hoje, vamos conversar com a médica Andréa Lucchesi, infectologista pediátrica, que também é mestre em pediatria. E a Andréa, a gente vai conversar conosco via internet. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Inácia, e boa noite a todos. Muito bom. E ao meu lado, também como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Mais uma vez juntos. Obrigada pela presença. Boa noite, Inácia. Boa noite, doutora Andréa. Doutora Andréa, eu quero começar entendendo um pouquinho o perigo que essas novas cepas trouxeram para as crianças e para os adolescentes. Qual que é o entendimento da senhora? Elas são, de fato, mais perigosas também para as crianças? O que a gente está vendo é que essas cepas parece que elas são mais transmissíveis. Então, a gente está vendo um número maior de casos. E quando você começa a ver número maior de casos na população geral, isso reflete em números maiores de casos pediátricos. Em relação à gravidade, isso ainda é uma dúvida, né? Então, a gente vê os casos que era esperar, assim, casos de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave e casos menos comuns dessa síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao Covid. Uhum. Então, só para ficar claro, o fato da cepa ter uma capacidade maior de transmissão entre as pessoas, isso se reflete, já foi comprovado nos adultos, mas também nas crianças. Só, né, assim, a porcentagem, né, então, essa porcentagem de 1%, aí vai, né, dependendo da população, você vai ter um número maior de crianças contaminadas. Doutora Andréa, recentemente o prefeito Alexandre Calil, num pronunciamento para a população, ele causou um certo pânico entre os pais quando ele falou que as pessoas agora estavam deixando de matar, se não estavam preocupadas em matar seus pais e avós, deveriam preocupar em não matar seus filhos. Isso gerou um grande pânico, ele falou que havia aumentado o número de internações de crianças. Eu queria saber se confirma esse registro, esse aumento de internação de crianças e se realmente há esse motivo para uma preocupação maior neste momento em relação ao contágio, principalmente internação de casos graves de crianças. Se você, a criança, ela vai ter um volume muito menor que os adultos, mas ela vai ter formas respiratórias graves, né, que precisam de terapia intensiva, de oxigênio. Então, quando você aumenta na população geral, esse número reflete também no número de crianças. Outra coisa, nesse momento, a gente vive uma época que a gente tem mais vírus respiratórios, que não é só o Covid. Nessa época do ano, a gente começa a ter o vírus sincial respiratório. Então, principalmente as crianças pequenas, elas internam muito no hospital por causa desse quadro respiratório. Mas a gente está vendo os dois casos. A gente está vendo aumento do número de casos de crianças internadas com Covid. Eu trabalho na enfermaria de doenças infecciosas do Hospital João Paulo II, que é o centro de referência no estado de doenças infecciosas. Então, tudo que eu vi o ano passado de doenças relacionadas ao Covid, esses 3 primeiros meses eu já vi, entendeu? Então, assim, o número de casos internados realmente é maior do que a gente viu o ano passado, refletindo essa demanda, esse número maior na população. Doutora, as crianças também perdem olfato e paladar, como acontece com os adultos quando são infectados com o coronavírus? É menos comum ela falar sobre isso, né? Ela ter essa definição clara, dependendo da faixa etária, você não vai definir, né? Então, assim, é mais difícil a gente ter essa informação. Mas os adolescentes, os meninos os maiores, a gente vê esses relatos, sim. Agora, doutora, essa discussão toda sobre as crianças acabou virando também uma briga política, ideológica, porque envolve também o retorno às aulas, né? Então, acabou dividindo a opinião, inclusive, aí de representantes da política brasileira. Como que a senhora vê essa questão? É possível retornar às aulas neste momento ou num futuro próximo, quando os casos começarem a cair um pouco? E o que já se sabe, assim, o que há de mito e de verdade aí sobre a questão da Covid nas crianças?
esse momento, a gente não tem condição de falar de retorno às aulas, né? A gente está vivendo o pior momento, a gente vai ver coisas piores acontecendo por falha de faltar remédio. Não adianta ter vaga no CTI, mas não tem drogas, não tem oxigênio. Então, esse momento não é um momento de falar em retorno à aula, é lockdown, o isolamento social. O que você puder fazer de isolamento é o momento. Mas a gente tem que pensar em retorno a aulas num momento seguro. Seguro não só para a criança, mas seguro também para aquele professor. Né? Então, tem muitas coisas a ser discutida, que não pode ser, eu acho que não pode ser parado a discussão. A gente tem que, a escola pública ela tem que ser preparada, com banheiro, com lavatório, tem que ser pensado de priorizar a vacinação de professores. Né? Porque muitos são grupos de risco também, apesar de não ter, às vezes, a faixa etária, mas tem outros fatores de comorbidade. Então, assim, eu acho que esse momento não é, mas a gente não pode parar de discutir, já fazer coisas para o momento quando puder. Então, a escola tem que ser adequada para quando que vai ser um outro momento, né? É um momento que a gente vai precisar ter uma escola mais adequada para esse momento. Doutora, quando a senhora fala um momento mais seguro, seria a vacinação de todos ou antes disso? Antes disso, eu acho que vacinação da criança vai demorar ainda, os estudos de criança, eles estão começando, são incipientes agora, né? Então, eu acho que vai, mas assim, eu acho que pensando em a vacinação de professores, né? Porque é uma cadeia, né? É o professor, é a moça da cantina, é o porteiro, é o escolar. Então, quando você põe a escola, não adianta falar só a criança, porque ela não vai sozinha. E ela vai voltar para a escola. Vai melhorar algumas coisas agora com a vacinação do idoso, mas ela volta para cá e ela tem toda uma rede de contato. E por mais que você ensine a criança lavagem de mão, uso de máscara, não é fácil. Né? A professora, se o menino machuca, ela vai lá, vai abraçar, vai acolher. Não tem jeito, quando você está frente à criança, você não fazer o acolhimento, o toque. Então, a gente tem que pensar em vacinar outros grupos, né? E um desses grupos que eu acho que tem que pensar é os professores, quando puder, os professores, né? Para pensar numa volta mais segura. Agora, doutora, a gente recebe muita demanda assim, dos pais, muitas perguntas dos pais sobre sintomas nas crianças, né? Quando os pais devem se preocupar com sintomas da Covid na criança? Porque muito se fala que a criança, a maioria das vezes, é assintomática, que ela transmite menos. Queria que a senhora falasse para os pais quando eles devem se preocupar com o quadro da criança a ponto de levar ela para um hospital com suspeita de Covid. A maioria das pessoas vão ter sintomas respiratórios altos. É um resfriado comum, uma coriza, isso a gente não vai ter problema. O problema é quando evolui para sintomas respiratórios baixos. Então, ela vai ter dificuldade para respirar, cansaço, dispneia, né? Esse quadro, geralmente as crianças que são asmáticas, desencadeia, o vírus é um gatilho para a pessoa fazer broncoespasmo, e aí a criança começa a chiar, fica com falta de ar, e o Covid, ele também faz isso. Então, quando aquele menino ele tem uma piora do padrão respiratório, cansaço, esforço para caminhar, para fazer as atividades habituais, ele tem que se elevar. E tem um outro quadro na criança, é aquela criança que tem febre, uma febre mais alta, de duração de mais de 3 dias, geralmente com sintomas gastrointestinais. 70% vai ter dor abdominal, diarreia, vômito. E aí pode ser aquela síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao Covid. E então essa criança é o que tem a maior letalidade em criança, é essa síndrome inflamatória multissistêmica. A letalidade é de 6%, então 6,3%. Então, quando essa criança tem uma febre prolongada, essa dor abdominal e vai evoluindo, ficando doente, essa criança tem que ser levada a um lugar para ser avaliada, o serviço médico. Doutora Andréia, e os exames que são feitos em adulto para detectar a presença do coronavírus e já o desenvolvimento da Covid são os mesmos feitos em criança ou tem alguma modalidade diferente? Não, é a mesma coisa. A gente faz, né, na fase mais aguda, a pesquisa de PCR, do cotonete, ou pode fazer do antígeno, e depois da primeira semana, você já começa a fazer os testes sorológicos de GG e GM. Essa síndrome multissistêmica, que é grave em criança, geralmente ela cursa com testes sorológicos.
A criança tem uma fase aguda do vírus assintomática e depois ela vai evoluir para a fase inflamatória e nessa fase, geralmente, a gente não vai ter o exame do cotonete positivo, a gente vai ter mais os métodos sorológicos positivos. Doutora, e a respeito das consequências tardias? Em adultos já estão sendo diagnosticadas aí algumas consequências tardias, alguns médicos não gostam de falar o termo sequelas, né? Mas nos casos de crianças que evoluíram para quadros graves, já há algum diagnóstico aí dessas consequências tardias aí da Covid-19 em crianças ou adolescentes? Nessa síndrome multissistêmica, pode ter acometimento do coração, e aí essas crianças têm que ser acompanhadas com a cardiologia. Elas podem ter aneurisma de coronária, pode evoluir com infarto agudo do miocárdio precoce. Então, essas crianças que fecham o diagnóstico de multissistêmicas, elas têm que fazer seguimento com a cardiologia. Doutora, a gente está tendo um problema muito sério de quantidade de UTIs no sistema público de Minas Gerais. E a minha dúvida é, a UTI de criança ela é tão complexa quanto a UTI para um adulto? E entre as UTIs infantis, varia o tipo entre elas? A complexidade é a mesma, né? São pacientes críticos que exigem atendimento multidisciplinar, precisa de nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? E intensivista. Então, é a mesma. Na pediatria, às vezes a gente divide o neonatal e não neonatal. O neonatal é mais para crianças prematuras, né? Menos de 30 dias de vida. Então, é a divisão que a gente faz, mas a complexidade dos casos é a mesma. E a senhora tem visto faltar, doutora, UTIs para crianças aqui em Belo Horizonte, pelo menos onde a senhora atua? Eu trabalho só na rede pública, né? A gente fica remanejando o leito, né? A gente às vezes está alta precoce para poder entrar outro, o leito não está ficando vazio, não. Mas também porque nesse momento a gente tem uma sobrecarga grande dessas crianças com esse quadro do vírus sincial respiratório, que é o único tratamento quando ela tem a doença é o suporte respiratório, é dar oxigênio, às vezes oxigênio em alto fluxo. Então, nós estamos com 2 epidemias superpostas na pediatria. E isso pode levar a um colapso mais precoce em termos de terapia intensiva, porque nós estamos entrando nos vírus respiratórios sem ser Covid, né? Então, a gente está associando essas duas agora, nesse momento. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco da questão da máscara. Muita gente fala que a máscara não é recomendável para crianças até 3, 4 anos. Eu queria que a senhora falasse sobre isso e sobre como conciliar o convívio de crianças com idosos na mesma casa, que é um problema de muitas famílias brasileiras. Não digo um problema, é uma realidade de muitas famílias brasileiras, o convívio de idosos e crianças na mesma casa. A criança deve usar máscara para conviver com o idoso também. Como é que isso funciona, doutora? A gente vê que acima de 2 anos de idade, a gente deve já orientar a criança o uso correto da máscara. Né? Então, como colocar, como tirar, evitar de ficar colocando a mãozinha na região central para mexer, cutucar os olhinhos, a boquinha. Então, deve ser orientada quando ela vai para um ambiente fechado, ela sai da casa dela. Dentro da casa dela, com o avô, o ideal é menos pessoas circulando possível. E se essa criança, ela deve ficar... A escola está fechada. Né? Então, essa criança ela deve ficar dentro de casa, ela não deve estar brincando na rua, brincando com um coleguinha. Então, assim, se essa criança, a gente está fazendo o isolamento dela, é tranquilo convivência com esse idoso. Agora, se é uma criança que está deslocando, sem os cuidados necessários, então essa criança ela pode ser um vetor para esse idoso, porque a criança ela é mais assintomática do que o adulto. Né? Então, ela pode ser de risco para esse idoso. Doutora, nos estudos internacionais sobre o impacto da Covid no ser humano, tem alguma coisa que explique o fato de que, quando a gente fala de doenças tradicionalmente respiratórias, tanto idosos quanto crianças são considerados os grupos mais sensíveis. Mas na pandemia a gente viu que os idosos ficaram num grupo realmente mais delicado, né, mais atingido pela Covid, e as crianças muito menos. Tem algo científico, fisiológico que explique isso, essa proteção que as crianças trouxeram, né, naturalmente contra a Covid-19? Tem várias teorias. Primeiro, a gente vê que a criança ela tem menos receptor no pulmão para a entrada do vírus, né, aquele receptor de angiotensina.
além de ter menos, a criança ela tem contato na infância com outros coronavírus que não o Covid-19, e isso já pode dar uma imunidade para ela. A criança é submetida a muitas vacinas nesses 2 primeiros anos de vida, e isso leva uma hiperativação do sistema imunológico. Então, são vários fatores tentando explicar essa menos suscetibilidade da criança e menos grave na criança. Um tema bem polêmico, doutora André, é a questão do tratamento precoce. Parte dos cientistas, a grande parte dos cientistas brasileiros e da comunidade internacional rejeitam esses tratamentos precoces apresentados até agora e abominam, inclusive, esse termo, com cloroquina, ivermectina e outros. Mas parte da classe médica, inclusive no Brasil, aqui em Minas Gerais, inclusive, não só defendem, como ministram esses medicamentos. Isso para a criança pode ter algum efeito colateral, esse tipo de medicamento? Os estudos, a grande maioria dos estudos desses internacionais, não fizeram estudos em criança, né? Porque a amostra é pequena e os estudos são mais de comissão de ética para fazer em criança, é até mais complexo de fazer. Mas, assim, a gente não vê nenhum grau de evidência até hoje. O tratamento, quando o paciente evolui para determinadas formas, a gente pode modular a resposta inflamatória, né? Mas, assim, antiviral, fase precoce de tratamento, nós não temos, não. E você sabe, todo remédio tem efeito colateral. Uma azitromicina, que é um antibiótico, ele tem uma certa resposta um pouquinho inflamatória. Mas ele pode bloquear, fazer arritmias cardíacas, tem vários efeitos colaterais. Então, assim, então a gente não usa remédios na fase precoce na pediatria. Não tem nenhum estudo indicando. Agora, paciente grave, em outras fases avançadas, aí a gente acaba mudando. Aí é outra coisa. Mas na fase precoce não tem, não. Tá certo. Doutor André, eu quero agradecer muito o seu compartilhamento de informações e análises aqui, que eu tenho certeza a gente ajudou muitos pais a terem atitudes mais conscientes e mais preventivas para os seus filhos em relação à Covid. Muito obrigada pela entrevista, viu? De nada, obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, gente, o programa Entrevista Coletiva faz agora um rápido intervalo e dentro de 2 minutos estaremos de volta conversando com a personal trainer Manuela Knaip, que vai ajudar pais e mães a ocupar crianças e adolescentes enquanto as escolas continuam fechadas. Até já! Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. No primeiro bloco, ouvimos a infectologista pediátrica Andréa Lucchesi sobre o avanço do número de casos de crianças contaminadas pelo coronavírus. Você pode, inclusive, rever a entrevista acessando o YouTube da TV Band Minas. Neste bloco, nossa convidada é a personal trainer Manuela Knaip, que atende crianças e adultos com o desenvolvimento motor, atividades aquáticas e treinamento pessoal. Manuela, boa noite e obrigada por nos atender. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. Boa noite. Gente, eu quero apresentar a Mari, que vocês estão vendo ali também. A Mari é vizinha da Manuela, tem 6 anos e vai contribuir com a gente aqui, fazendo uma demonstração daqui a pouquinho. Boa noite para você também, viu, Mari? Mari é mais tímida, né? Manuela, mas vamos lá. Eu tenho visto e ouvido e entrevistado pais desesperados porque não estão dando conta de ocupar os seus filhos, crianças principalmente, mas também adolescentes dentro de casa, nesse momento em que a pandemia restringiu todas as atividades. O que você tem visto? Muita gente chega desesperado para você? Sim, a minha demanda, Inácia, aumentou muito nesse momento de pandemia, porque antes as crianças tinham diversas atividades, equitação, judô, natação, atividade na escola, né, educação física escolar, onde elas tinham um gasto de energia bem legal. De repente, todas as atividades que elas tinham externas vieram para o universo online. Então, os pais hoje buscam uma forma de manter a própria sanidade e também proporcionar às crianças um alívio nas tensões delas, causadas por essa pandemia. Manuela, os pais relatam também um outro problema que a gente vê, é que acaba que as crianças estão ficando mais tempo nas telas, né? Seja na televisão, no celular, no tablet. Isso acaba acarretando outros problemas, dor de cabeça, problema de visão,
É possível entreter crianças aí sem deixar elas também viciadas nas telas? Sim, Murilo, e outra coisa importante ressaltar é que como nesse momento a ansiedade está em alta, há também um grande aumento na questão da obesidade infantil, que eu acho que além desses fatores que você disse, é um outro fator extremamente relevante. Então, em casa, a gente tem possibilidades diversas de entreter as crianças, né, Mari? Com objetos simples, com copo descartável, com balão, vários objetos que a gente já tem em casa. Ô, Manuela, você faz lives ou você tem material gravado que esses pais podem usar e dispor ali para as crianças? Então, como eu atuei em escola até o início deste ano, eu tenho um canal onde eu disponibilizava atividades para os alunos da escola. Mas no meu Instagram, vez ou outra, eu posto uma dica legal também. Tá certo. Vamos então fazer uma demonstração. Eu sei que a Mari vai te ajudar, né, de uma atividade simples que os pais podem assistir aqui e tentar copiar em casa. Funciona assim? Funciona assim. Então vamos lá. Então, nós vamos precisar ou de cartas como essas de Uno, ou baralho, ou um dado. E aí a criança pode ficar de pé, Mari. A criança vai jogar esse dado ou tirar uma cartinha. Escolhe uma carta, Mari. 2. Número 2. Então, agora você vai ter que dar 2 saltos muito grandes. 1, 2 e 1, 2. Mais uma vez, tira outra cartinha. 1. Agora você tem que pular de um pé só. E assim por diante. Então, nós podemos utilizar, trabalhando também as sequências numéricas, né, para as crianças em fase de desenvolvimento cognitivo, e assim também estimular a parte motora. Podemos variar também salto sapo, caminhada como aranha, várias outras diferenciações de um movimento. Ô, Manuela, eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente tirar uma dúvida, que outro dia eu vi uma mãe reclamando que a escolinha deu uma atividade que ela achou muito boba para o filhinho dela, que é bater colher. E aí eu queria que você, com a sua experiência pedagógica, inclusive, explicasse que, né, dentro do contexto de desenvolvimento psicomotor, inclusive, da criança, que existem algumas atividades que podem parecer bobinhas, e eu quero que você explique, mas que tem um fundamento para elas? Com toda certeza. Nessa atividade que você citou, por exemplo, de bater as colheres, as crianças estão trabalhando ritmo, coordenação motora fina, dentre outros aspectos como audição. Esse exercício que nós fizemos, por exemplo, o simples pular, a gente trabalha a propulsão, a lateralidade, o tempo de reação em relação ao número que ela tirou e ao exercício proposto. Quanto menor o tempo que ela vai desenvolver a tarefa que eu propus. Então, são atividades que parecem bobas, mas que desenvolvem a criança nesse aspecto motor de uma forma muito grandiosa. Agora, Manuela, as reclamações dos pais a gente já sabe. Agora eu queria que você contasse para a gente um pouco o que as crianças têm trazido para você de queixa aí durante esse período. Quais são as ansiedades aí dessas crianças que você conversa, seja por vídeo ou presencialmente, aí, como no caso da Mari e sua vizinha? Então, a gente até estava batendo um papo hoje, né, Mari? E ela me relatou que sente muita falta da escola, porque no trabalho online, ela não tem a possibilidade da interação com as outras crianças, a interação tete a tete. Não tem o espaço físico, fica tudo muito restrito a um quarto, a uma sala. E isso acaba deixando essas crianças entristecidas, né, Mari? Você quer falar alguma coisa? Não? Mas, de fato, essa questão do online, eu acho que a gente precisa lembrar que o menos importante nesse momento são as questões pedagógicas. A gente precisa trabalhar a criança como indivíduo que está vivendo um momento de pandemia de uma forma mais cerceada que nós mesmos adultos. E dentro dessas angústias, assim, elas chegam a falar da questão da própria doença com você? Eu sei que, assim, não é a sua área essa, assim, né? Mas, assim, acaba que isso deve chegar até você também, nessa percepção dela sobre a própria doença, né? Sobre o próprio coronavírus. O que as crianças têm me relatado é a importância do uso de máscara para prevenir do corona, em relação à higienização das mãos, que são hábitos que acho que vieram para ficar e que já deveriam estar presentes há muito tempo. Me falam também do receio de
de brincar com um coleguinha e chegar em casa e passar para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe. Então, as crianças têm tido muitas preocupações que muitas vezes nem elas conseguem administrar, Murilo. Agora, Manuela, os pais às vezes podem ter algum receio da criança não conseguir interagir com você, que é uma pessoa desconhecida, assim, pelo computador, pelo telefone. Qual é a reação imediata na primeira aula que você tem das crianças? É impressionante. Costumam dizer que eu tenho imã para criança. Então, a minha vantagem aqui é grande, porque a gente fala uma linguagem muito próxima e as crianças conseguem responder aos meus estímulos desde a primeira vez. Mas sempre tem aquela criança mais tímida, mais quietinha, que no primeiro momento começa a observar e às vezes, muitas das vezes, no final da aula já está a mais solta de todas. Agora, eu imagino que muitos pais estão nos vendo e estão falando assim, é fácil falar, mas isso na prática não funciona, porque eu tenho que trabalhar, não tenho tempo para brincar com a criança. É possível conciliar o home office com essas brincadeiras aí, que, de certa forma, exigem também uma certa vigilância dos pais, né? Não só para não botar a casa abaixo, mas também para a criança não se machucar, né? Sim, mas eu acredito que os pais, nesse momento, eles precisam, primeiramente, ensinar essas crianças a se entreterem, proporcionar que essas crianças tenham acesso a materiais onde elas possam construir. Então, por exemplo, hoje eu trouxe aqui copos descartáveis que estimulam os movimentos de uma criança fazendo torres. Então, a criança ela começa a se desafiar. É uma brincadeira que ela faz sozinha, que não oferece risco. E, além disso, os pais eles têm uma função muito importante, que é, sim, conciliar esse home office com esse momento da criança. Porque o pai, ele sai, ele trabalha, ele convive, de certa forma, com outras pessoas. E essa hoje está dentro do movimento dele. Tá certo, Manuela. A gente tem certeza que ajudou alguns pais, não só com a sua fala, mas com os aconselhamentos da infectologista Andréa Lucchesi, que esteve com a gente no primeiro bloco. Eu quero te agradecer muito e desejar que você alcance cada vez mais crianças. Muito obrigada e se cuide, hein? Obrigada, se cuide também. Um abraço virtual para vocês. Obrigada. Ô, Mari, tchau para você, querida. Obrigada, viu? Murilo, muito obrigada pela presença mais uma vez. Boa noite, Inácia. Até a próxima. Bom, nós encerramos aqui o nosso programa. Todo sábado, você sabe, às 18h50, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros aguardando você. A gente se vê na semana que vem. Até lá.